Olá pessoal, devido ao facto de haver muitos inscritos e pessoas que me contactaram ao longo dos meses com dúvidas ou relatando problemas em relação ao HY320, decidi então fazer mais este vídeo com o objetivo de ajudar. Trata-se então de um vídeo de review, de análise e de como solucionar problemas relacionados com este projetor, que muitos amam e alguns odeiam devido ao facto destas dores de cabeça que ele dá. Trata-se então de um vídeo onde vamos fazer alguns testes e analisar então também os resultados do mesmo. Para isso vou começar então com uma série de testes para depois então podermos tirar conclusões em relação ao mesmo. Para realizar os testes então utilizei duas unidades da HY320, esta que é a primeira que comprei em março deste ano, que é a que está sem etiqueta, e esta aqui que foi a que comprei agora em maio deste ano na promoção que houve do AliExpress do dia 17 ao dia 23, precisamente para comparar as unidades e ver se não havia alguma diferença no hardware. Ambos os testes das duas unidades foram realizados com a última versão de firmware, ou seja, a versão que está disponível desde há 2 dias atrás, que é de 2024 do 07 do 08. É uma versão que está disponível via internet, ou seja, via OTA, para poderem então realizar a atualização. Como nos testes que realizei não obtive nenhuma diferença significativa entre as unidades, optei por apresentar só aqui os resultados de uma. Vamos então à apresentação dos resultados. Este primeiro teste então será o teste de sincronismo de vídeo, em que realizei o teste no computador, na porta HDMI do mesmo, com uma frequência de 30 Hz e uma resolução de 1080p, ou seja, Full HD. Fiz o teste no computador precisamente para evitar qualquer lags que possam existir numa TV Box. Para isso então utilizei o computador, que sei que não existem esses lags. Como vocês podem ver então neste vídeo, as perdas de sincronismo do HY320 de vídeo, né? Ou seja, estas quebras que ele dá, estas paragens, são bastante acentuadas em relação às do monitor do computador. Este próximo teste então é o teste de tempo de resposta, ou seja, o tempo que demora o HY320 a apresentar a imagem na tela, ou seja, quando comparado com o meu monitor. Como vocês podem ver no vídeo, o tempo de resposta do HY320 é bastante elevado, quando comparado com o do meu monitor, o que nos meus cálculos dá aproximadamente cerca de 185 milissegundos, que deverão ser somados então mais os tempos de resposta que o meu monitor tem, que neste caso será de aproximadamente 10 milissegundos. Então, o resultado final será 200 milissegundos aproximadamente de tempo de resposta. Aqui há um teste então de perda de sincronismo entre o áudio e o vídeo realizado através da porta HDMI. Como vocês vão poder ver, existe uma perda de sincronismo entre o vídeo e o áudio, mas ela é bastante mais evidente ao vivo. Eu vou produzir agora um trecho capturado da própria caixa de som do alto-falante do HY320. It's worse than not having it. You have like just IBIS, it's like, okay, we'll try to stabilize it, it's not going to work, but oh well. You have LAN and IBIS working together, and then they're like, okay, let's dance, homeboy. But then some don't sync. It's like, okay, I'll do this. No, wait, I was doing that. No, why? It's a problem. And that's what that 16 to 80 is. Don't. E agora o mesmo teste de áudio capturado através do som que sai de um dispositivo Bluetooth. De notar que esta captura foi feita diretamente destes áudios na câmara para não haver perdas de sincronismo entre o áudio e o vídeo, ou seja, para estar tudo sincronizado, de forma a evitar lags que pudessem existir quando a captura é feita por diferentes fontes. Como vocês vão ver, ao vivo parece que a perda de sincronismo entre o áudio e o vídeo na caixa de som Bluetooth é maior, mas é precisamente o contrário. Ao vivo, a saída de áudio no Bluetooth tem menos perda de sincronismo que na saída da caixa de som do alto-falante do próprio HY320. Eu vou reproduzir agora então um pouco do trecho do vídeo que é para vocês compararem. You have like just IBIS, it's like, okay, we'll try to stabilize it, it's not going to work, but oh well. You have LAN and IBIS working together, and then they're like, okay, let's dance, homeboy.
But then some don't sync. And it's like, okay, I'll do this. No, wait, I was doing that. No, why? It's a problem. And that's what that 16 to 80, so don't get that ever. Aqui vou realizar então a medição da distância do HY à parede, ou seja, de forma a não perder o foco, ou seja, estar o mais próximo do foco da parede sem perder o foco, para precisamente depois fazer as medições do lumen, porque o ANSI lumen é calculado em área coberta, ou seja, em metros quadrados, e como tal é necessário que essa distância se saiba. No caso de 1,211 m, a distância mínima que eu consegui para foco do mesmo à parede. Aqui vou realizar então o teste de luminosidade, ou seja, os lumens que o HY320 tem com o gama a 2.2. Para isso vou fazer então as medições nos 4 pontos e ao centro, ou seja, nas 4 esquinas e ao centro do HY320, para vermos então qual é os valores que apresenta de luminosidade do HY320. Não confundam lumens com ANSI lumens. O ANSI lumen é um valor de medida de luminosidade com relação à área. E aqui é o valor nesse ponto específico, ou seja, será necessário fazer um cálculo de média para calcularmos então o valor em ANSI lumens. Aqui temos então 234. Nesse canto. Ao centro temos 456. Àquele canto temos 201. No canto superior temos 210 do lado esquerdo. E no canto superior do lado direito temos então 248 lumens. Estes então são os valores de luminosidade do HY320 com o gama a 2.2. Agora iniciei o mesmo teste, mas com o gama a 1.8, para nós vermos então a diferença em termos de luminosidade ou se ela existe ou não. Para isso fiz a mesma metodologia de teste, ou seja, medi então os 4 pontos, os 4 cantos, mais a medição feita ao centro, para nós então podermos tirar conclusões em relação à luminosidade do HY320. Este será o valor de luz no ambiente na hora em que fiz a medição, ou seja, cerca de 15 lumens. E neste ponto temos então agora 255. Neste canto temos então agora 202. Ao centro temos 485. Ao canto superior esquerdo temos 205. E ao canto superior direito temos 292. Como vocês puderam ver, temos um ligeiro aumento da luminosidade, mas nada de expressivo. Este teste então será o teste de nível de ruído do HY320,
que irei realizar em primeiro lugar o teste junto à saída de ar do próprio HY320 para termos uma noção do nível de ruído à saída do ventilador do HY320. Como vocês podem ver, deu 73,7 dB de ruído, o valor máximo. Agora vou realizar então a medição a 1 metro de distância, que é a definição padrão, para também saber qual é o nível de ruído a essa distância, que neste caso será de 58,7 dB ou 58,8 aliás, como vocês vão poder ver no vídeo. Agora vou então iniciar a medição da temperatura do HY320. Para isso vou utilizar esta pistola térmica e vamos em primeiro lugar medir a temperatura ambiente. Vou medir junto aqui à parede e a temperatura que me dá é de 27,9 ou 28 graus. Agora vou então proceder à medição do HY320, da temperatura junto ao ventilador. Notar que isto é a temperatura à saída do ventilador, apenas é uma referência visto que a temperatura interna principalmente do LCD e da lâmpada LED será muito maior. E a temperatura que deu máxima foi de 50 graus,5. Agora vamos então analisar e tirar conclusões em relação aos dados que obtivemos através das medições que realizei. Em primeiro lugar, trata-se de um projetor que tem bastantes dificuldades em manter o sincronismo de vídeo. Como vocês puderam ver, o VSync tem bastantes quebras e neste teste foi realizado a 30 Hz, ou seja, a 30 frames por segundo. Trata-se então de um projetor que, para utilizar na porta HDMI junto com a falha de sincronismo entre o áudio e o vídeo, tornam-se quase inutilizáveis. Principalmente devido precisamente a estas falhas de sincronismo e mais em relação à perda de sincronismo entre o áudio e o vídeo. Nos testes que realizei no vídeo, vocês vão poder reparar que parece que a caixa de som, ou seja, a coluna interna do HY320, parece que tem melhor sincronismo que o Bluetooth, não é através de Bluetooth, através de uma caixa de som de Bluetooth, mas é precisamente o contrário. Aconselho então que utilizem um dispositivo Bluetooth para a reprodução do som, visto que as perdas de sincronismo são menores. Em relação à taxa de atualização, de ser de aproximadamente 200 milissegundos, ela inviabiliza qualquer uso deste projetor para jogar videogames, principalmente os videogames de ação, visto que se trata de um tempo de resposta bastante elevado e como tal não tem como ser utilizado o mesmo para jogar videogames, principalmente videogames online. Em relação aos ANSI lumens, nas medições que eu realizei, o resultado deu entre 290 a 300 ANSI lumens, ao contrário dos 390 ou quase 400 que o fabricante indica. Trata-se então de um projetor para ser usado em ambientes escuros ou completamente ou quase escuros, não podendo utilizar-se o mesmo em ambientes mais claros, visto que devido à baixa luminosidade que ele tem. Em relação ao ruído de fundo, trata-se então de um projetor bastante barulhento, como vocês viram, apresenta quase 74 dB de ruído de fundo à saída do ventilador e a 1 metro de distância quase 59 dB. Trata-se então de um projetor bastante barulhento, não sendo aconselhado usá-lo em ambientes mais calmos, tipo quarto. Em relação à temperatura, a temperatura que eu realizei a medição foi a temperatura à saída do ventilador, não sendo ela representativa da temperatura interna, principalmente junto à lâmpada LED e ao conjunto óptico do próprio projetor. Trata-se então de um projetor que eu aconselho a não usar em mais de 2 horas a 2 horas e meia, sem fazerem uma pausa para ele poder arrefecer, visto que as lentes de Fresnel são de plástico e a lente polarizadora leva uma película de plástico que facilmente se podem queimar, principalmente a lente polarizadora. Agora vou responder a questões, dúvidas e problemas que algumas pessoas e inscritos me colocaram ao longo do tempo nesta série de vídeos que eu criei em relação ao HY320 com o objetivo de ajudar. Vou tentar então
responder a elas, a ver se consigo ajudar as mesmas a resolverem o problema. Para isso eu tenho aqui uma cópia que vou ler. Não vou ler as perguntas, vou só apenas enunciar elas, visto que as mais comuns são em relação ao delay da porta HDMI, visto que é um problema que toda a gente sente quando tenta utilizar um dispositivo HDMI no mesmo. Também reparei que alguns inscritos em algumas versões de software sentem mais esse delay que noutras, em algumas versões de firmware, aliás. Principalmente nas versões do 04 do 19, do 04 do 1, 2024, são as que apresentam mais delay em relação ao HDMI. Depois também existem outras questões que são de blooming, ou seja, a imagem ficar com um brilho muito intenso em algumas imagens. Eu nas minhas unidades não consegui detectar nenhum problema em relação a isso. Apenas alguns inscritos me falaram da existência desse problema, principalmente na versão do 04 do 19. Outras questões também comuns são em relação à porta USB, com alguns inscritos a reclamar que a porta USB não funciona, que eu calculo que seja por falta de cuidado, visto que a porta USB é bastante frágil do HY320. E outros também falando que os dispositivos de discos duros, principalmente discos rígidos, não conseguem fazer a leitura do mesmo, o dispositivo não consegue ler. O motivo pelo qual não conseguem ler é precisamente porque o HY320 apresenta uma corrente de saída na porta USB muito baixa, ou seja, não tem capacidade para alimentar dispositivos com consumo mais elevado, como discos duros, principalmente os discos duros rotativos, ou seja, os discos mais antigos. Utilizem SSDs para utilizarem a porta USB ou então uma USB alimentada com 5 volts para poderem então utilizar esses dispositivos. Depois também há algumas questões em relação aos vídeos que coloquei para como atualizar por USB, por pen, o pendrive, e muitos inscritos relatando que não conseguem fazer a atualização. Ora bem, os ficheiros que eu capturei foram para a atualização do USB, foram do meu próprio HY320. Ou seja, não serão compatíveis com todos os HY320 devido a variações de ID que eles possuem por parte do fabricante. E serão sempre para versões específicas. Eu disponibilizei no primeiro vídeo uma atualização da versão do 04 do 20 para a versão do 06 do 5. E neste segundo vídeo, ou seja, no último vídeo, da versão do 05 do 31, que é a que apresenta problemas com o Keystone, para a 06 do 5. Outra pergunta também que é comum é também em relação ao Keystone, que apresenta falhas, principalmente nas versões do 04 do 19 e do 05 do 31, que pura e simplesmente não memoriza o Keystone. Por isso aconselho então a fazerem a atualização do HY320 ou para a versão do 04 do 20 ou para a versão do 06 do 5 ou então para esta última versão que saiu agora do 07 do 8. Aconselho que façam essa atualização precisamente para corrigirem esse problema do Keystone. Outra questão que me têm colocado é não acharem, aliás, que esta aqui já é menos comum, que é vazamentos de luz. Eu nas minhas unidades não notei qualquer vazamento de luz no HY320, tanto na versão primeira que comprei, tanto na segunda versão que adquiri agora em maio. Eu penso que serão falhas pontuais de falta de qualidade, de controle de qualidade na produção do HY320. Aliás, todos os problemas que o HY320 apresenta são precisamente problemas de falha de controle de qualidade e falhas de construção do mesmo, tanto a nível de software como de hardware.
E depois há outras questões que são mais relacionadas com aplicativos, em relação, por exemplo, aos aplicativos funcionarem, principalmente o Amazon e o Netflix, funcionarem com má qualidade, ou então nem funcionarem. Não se esqueçam que este projetor não tem certificação Widevine Level 1, ou seja, não tem certificação L1 para poder funcionar de forma normal, principalmente com os aplicativos da Netflix e da Amazon Prime. Será sempre um projetor que estaremos dependentes dos chineses em relação às atualizações para que esses aplicativos funcionem, principalmente o Amazon e o Netflix. Os outros aplicativos, tipo Disney, HBO e outros, é mais tranquilo, visto que não são tão exigentes em relação à certificação, mas o Amazon e o Netflix são bastante exigentes em relação à certificação e, como tal, será sempre um problema o futuro deste projetor em relação a esses aplicativos. Depois temos outras questões relacionadas com o foco de embaçamento das imagens, estando o projetor focado de um lado e desfocado do outro, ou então focado ao centro e desfocado nas laterais. Eu, como falei nas minhas unidades, não tive esse problema, mas calculo que essa falha de foco seja devido também, mais uma vez, à má qualidade e à falha de controle de qualidade na produção do HY320. Depois tenho aqui outras questões que são chamados problemas estranhos, que estão relacionados com tremedeiras da imagem, ou seja, a imagem começa a tremer. Eu não sei qual será o motivo para isso acontecer, calculo que seja uma falha da leitura do keystone, do inclinómetro, ou seja, do dispositivo que faz a leitura da inclinação do HY320. Depois também há aqui outros problemas, que é de borrões, ou seja, aparecimento de manchas na imagem do HY320. Isso está relacionado precisamente com o facto da lente polarizadora, que tem a película de plástico, começar a ficar queimada. Então essas manchas, principalmente manchas amarelas, irão acontecer devido a esse motivo. Principalmente, ou seja, como eu falei no vídeo anteriormente, aconselho a não usarem mais de 2 horas a 2 horas e meia o HY320 devido a isso. Agora, tenho aqui também outro caso, que é a imagem piscando. Honestamente, também não sei qual será o motivo. Eu já falei com um inscrito para trocar o cabo HDMI, mas mesmo assim não resolveu. E pronto, estas são as respostas então às questões que me colocaram. Algumas delas, não são todas, como é óbvio, porque são muitas, mas aquelas que eu achei mais importantes e mais pertinentes de responder, trouxe-as então aqui para o canal para poder responder a elas sobre a forma de vídeo. Agora vou então iniciar o vídeo explicativo de como atualizar tanto por pen USB, tanto como por computador, visto que tenho tido muitos inscritos ainda apresentando dúvidas ou com dificuldades em relação a isso. Não se esqueçam que as atualizações por pen USB são específicas para a versão de software que o vosso HY320 possui, ou seja, se eu indicar na descrição do vídeo que é para a versão do 05 do 31, será mesmo para esse HY, ou seja, para o HY320 nessa versão, não podendo ser utilizado em versões anteriores ou posteriores. Essa é a principal dúvida que os inscritos têm tido, assim como o chegar aos 15% e ele não fazer a atualização, devido precisamente a falhas. Aliás, há alterações de ID, principalmente de hardware e de fabricante do HY320. Vou então agora partir para o vídeo explicativo, os vídeos explicativos de como atualizar por USB e por o cabo USB por computador.
Agora, para todos ainda os que têm dúvidas em relação à atualização ou como atualizar o vosso HY320 por cabo USB, ou seja, utilizando o computador, eu neste vídeo vou fazer então novamente a demonstração de como fazer. Para isso vamos utilizar então um cabo USB, do USB-A para o USB-A. Eu neste caso tenho um cabo USB-C, então vou utilizar este adaptador para transformar ele de USB-C para USB-A. Então iremos utilizar este cabo. Note que serão os dois USB-A, tá? Para atualizar o vosso HY320, vamos em primeiro lugar baixar ou fazer o download dos arquivos que eu deixei disponíveis no link da descrição deste vídeo, mas também que já se encontram disponíveis em outros vídeos que eu já realizei quando expliquei como atualizar o HY320. Vamos em primeiro lugar então fazer o download deste primeiro arquivo ou ficheiro, chamado espaço Tech Drivers e Software, e vamos em primeiro lugar instalar os drivers como eu explico em vídeos anteriores. E depois descomprimimos o software para prepararmos então para fazer a atualização do HY320. Dentro da pasta firmware vão encontrar vários firmwares disponíveis. Todos os que começarem por HY são firmwares, todos os que começarem por USB ou update serão firmwares de atualização ou softwares de atualização do HY320. Neste caso vou dar o exemplo da passagem deste HY320, que foi o que comprei em maio deste ano, que está com a versão do 04 do 19, e vou passar precisamente ela para o 04 do 20. Fazem o download então deste arquivo e descomprimem ele ou unzipam ele para então ficarem disponível a imagem do arquivo. Depois então de terem feito o download de todos os arquivos necessários e ficheiros, vão abrir então o Phoenix USB Pro e vão selecionar a imagem que pretendem usar no vosso HY320. Vão selecionar estas duas checkboxes, vão selecionar elas, ativá-las, uma é o Erase All e outra é o But Not Check Empty Board. Vão selecionar as duas, vão selecionar a imagem que pretendem atualizar. Eu no meu caso será então a imagem do 04 do 20, que será esta aqui. Vão fazer o Start. E agora vamos então preparar o HY320 para a atualização, conectando o cabo USB e inicializando então o processo de boot para atualizar o mesmo. Após então terem conectado o vosso cabo USB ao HY320, vamos então agora iniciar, e após terem selecionado o software com a versão de imagem que vocês pretendem atualizar, no meu caso será a do 04 do 20, visto que o meu HY320 encontra-se na 04 do 19 e como tal não recebe qualquer tipo de atualização online, ou seja, via Wi-Fi. Vou atualizar precisamente ele para esta versão do 04 do 20, para depois então fazer a atualização através das capturas do USB que fiz do HY antigo. Reparar que este é o HY com etiqueta, ou seja, foi comprado em maio, para depois então utilizar as capturas que fiz com o antigo, precisamente para atualizar o mesmo com essas capturas por pendrive, por USB. Então vou clicar, antes de mais vamos então confirmar a versão de firmware em que ele se encontra. Que, como vocês podem ver, será do 04 de 19. Vamos então iniciar o processo de atualização. Para isso vou desligar o HY320. Vou clicar aqui no aplicativo no Phoenix USB Pro no Start. Vou clicar na tecla Power e em seguida na tecla mais do controle. Pronto, e neste momento irá então iniciar o processo de atualização. Se porventura falhar na escrita, ou seja, der algum erro, aguardem, repitam o processo
Ou então, se ele não iniciar, vocês tiverem que iniciar de forma manual e ele não ligar, desligam o cabo de energia e atualizam só conectando a porta USB, como eu explico em vídeos, no vídeo de como recuperar o HY320 morto. Vamos então agora aguardar, faça a atualização. Pronto, e terminou a atualização. Vamos então agora ligar o HY320, confirmar se está tudo ok. Ele vai demorar mais um pouquinho a ligar, é normal, visto que agora vai reestruturar o firmware todo. Pronto, vamos confirmar então agora a versão de software do mesmo. Ver se já se encontra na versão do 04 do 20, que é para então a partir de agora fazer a atualização via USB. Pronto, e está atualizado para a versão do 04 do 20. É muito importante, façam sempre um reset ao HY320, sempre que forem atualizar ele, seja via USB, seja via OTA, ou seja via Wi-Fi, seja via cabo USB por computador. É importantíssimo fazerem isso para evitar a ocorrência de erros no HY320 ou na estrutura de software do mesmo, quando mudamos de uma versão para a outra. Na atualização de firmware não acontecerá isso, porque é uma reestruturação completa do firmware do HY320, mas nas atualizações por Wi-Fi, ou seja, por OTA e por USB, é importantíssimo fazer sempre esse reset, para evitar depois termos problemas. Agora vou então explicar como fazer a atualização por USB. De reparar então que atualizei o meu HY320 novo que recebi em maio para a versão do 04 do 20 e agora vou utilizar uma pen USB formatada em FAT32, em que vou passar o ficheiro de atualização do primeiro vídeo que disponibilizei para atualização por USB. Vou passar então o primeiro ficheiro que será este aqui, o 06 do 5, USB Update. Vou fazer o download dele para a pendrive, será esta. Fazer o download. Pronto, já terminou o download. Vou agarrar então, vou à pendrive e vou renomear o USB Update para update.zip. Pronto. Está feito esta parte. Agora vou retirar a pendrive, vou colocá-la no meu HY320 e agora vou aqui ao Local Update, ou seja, no Settings, About Device, porque se vocês fizeram um reset, coisa que eu aconselho a fazer, vai ficar em inglês, Local Update, e vamos fazer o update. Vamos aceitar a atualização e vamos permitir então que ele faça a atualização. Agora vamos ter que aguardar que ele faça a atualização. E pronto, neste momento está a pedir para reiniciar, vamos deixar ele reiniciar para terminar a atualização. E pronto, neste momento está atualizado então para a versão
do 06 do 5. Vamos só confirmar. Exatamente, 06 do 5. E pronto, pessoal. Espero que tenham achado resposta às vossas dúvidas ou questões ou problemas neste vídeo, que acabou por ser mais longo que aquilo que eu tinha programado, mas no qual tentei ser o mais abrangente possível, de maneira a responder a maior parte dos casos dos quais eu sou contactado, pelos quais eu sou contactado em relação a este projetor. Continuo a achar ele um excelente projetor, principalmente pelo seu custo e pelas características que traz, apesar dos inúmeros problemas que ele também tem, que eu acho que são principalmente causados por software, que são 90% dos problemas, e os outros restantes 10% serão por falta de controle de qualidade, tanto na produção como no teste de software do mesmo. Quando os chineses libertam o software, não o testam o suficiente para verificar se existem outros problemas que possam vir após essa atualização. Também queria agradecer a alguns inscritos que têm ajudado outras pessoas a achar a resolução também para os problemas. Um agradecimento especial a eles. Outra informação que queria deixar é que com esta última versão do 07 do 8 já tenho pessoas informando que deixam de ter acesso ao menu do mesmo, às definições. Quando deixam de ter acesso às definições, a única opção será mesmo então atualizar por USB, com cabo USB, por computador, não tendo outra alternativa a não ser isso, visto que para fazerem um reset de fábrica precisam de acessar às definições. Com isto, resta-me então despedir-me, agradecer a todos os que viram o canal, desejando um forte abraço, e se este vídeo vos trouxe informação ou conhecimento adicionais, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like para fortalecer o mesmo, visto que este vídeo deu bastante trabalho em ser feito. Um abraço e até breve.